O sol acabou de se pôr. A temperatura está caindo rápido. Você está vestindo peles de animais úmidas. Vento congelante uiva através do seu acampamento improvisado. Não há luzes. Não há paredes isoladas. Não há absolutamente nenhuma refeição quente esperando por você. E lá fora, na sufocante cortina de escuridão total da noite, o farfalhar de galhos quebrados sinaliza que predador gigantesco acaba de acordar. O único fogo no seu acampamento acabou de apagar. Em pânico, você agarra 2 pedaços de madeira e começa a esfregá-los com puro desespero. 30 segundos se passam. Nada acontece. 1 minuto se passa. Suas mãos começam a formar bolhas. Uma dor ardente penetra nos seus ossos. Você esfrega mais rápido. Suor frio escorre. Fio de fumaça fino e frágil aparece. E por segundo glorioso e fugaz, você acha que conseguiu. Mas então, a fumaça desaparece no ar. A escuridão desaba. O frio congelante morde sua carne e a criatura lá fora está se aproximando. Então, como os humanos antigos realmente faziam isso? Como eles criavam fogo em mundo sem fósforos, sem isqueiros e absolutamente sem nenhum tutorial de sobrevivência, passando na tela de smartphone. Muitos de nós pensam que os humanos simplesmente pegavam 2 gravetos, esfregavam no outro algumas vezes, e fogo magicamente surgia. Mas a verdade é que usar o fogo e fazer o fogo são 2 marcos completamente diferentes na nossa história evolutiva. Chimpanzé pode se sentar e se aquecer ao lado de galho em chamas, mas isso não significa que ele saiba como invocar outro fogo amanhã. A arqueologia mostra que os nossos ancestrais sabiam como usar e controlar o fogo há muito tempo. No sítio de Geisher Beno Yaakov, em Israel, cientistas encontraram sílex e madeira queimados que datam de quase 800,000 anos atrás. No entanto, determinar exatamente quando os humanos acenderam a sua primeiríssima faísca é incrivelmente difícil, porque uma pilha de cinzas enterrada na terra não pode nos dizer se foi iniciada por raio ou por mãos humanas. Vamos quebrar os mitos mais comuns sobre a criação do fogo na pré-história. Mito número 1. Você apenas bate 2 pedras uma na outra. A realidade é que, se você pegar 2 pedras aleatórias perto de riacho e bater uma na outra, a única coisa que você vai conseguir são 2 pedras quebradas e provavelmente alguns dedos sangrando. Não é qualquer pedra que produz uma faísca. E uma faísca por si só ainda não é fogo. Mito número 2. Esfregar 2 gravetos faz com que eles peguem fogo instantaneamente. A fricção não acende instantaneamente 2 pedaços de madeira, como você vê nos desenhos animados. O verdadeiro objetivo da fricção é muito mais complexo. É criar calor intenso e concentrado em ponto microscópico, moendo a madeira até virar pó ultrafino e fervente, juntando esse pó em uma única brasa incandescente, transferindo-a cuidadosamente para ninho de isca, natural, material de ignição secos, e soprando com precisão absoluta até que uma chama realmente nasça. Fazer fogo na antiguidade não era uma ação única. Era uma cadeia de ações consecutivas. E se apenas elo dessa cadeia falhasse, todo o processo estava arruinado. Então, se eles não estavam apenas esfregando gravetos aleatoriamente, o que eles faziam? No começo, os humanos não faziam o fogo. Eles o colhiam. Nossos ancestrais agiam como catadores de fogo. Eles o pegavam de incêndios florestais, de árvores azaradas atingidas por raios, de pastagens secas queimando no verão ou de fontes geotérmicas em regiões vulcânicas. Nesta fase, o desafio de sobrevivência não era iniciar fogo, era garantir que ele nunca morresse.
Fogo selvagem trazido de volta ao acampamento era como uma criatura viva, animal de estimação incrivelmente exigente. Se você desse pouca lenha, ele morria de fome. Se você jogasse tronco enorme em cima dele, ele sufocava e morria. Se você deixasse a chuva bater, ele morria. Se você soprasse com muita força, as cinzas voavam no seu rosto e a chama morria. Para os grupos antigos que ainda não dominavam a arte de fazer fogo do zero, deixar a fogueira apagar não era apenas inconveniente. Era uma crise de sobrevivência para toda a comunidade. Mas então, ponto de virada monumental ocorreu. Os humanos aprenderam a conjurar as suas próprias faíscas, batendo as pedras certas. Isso era como passar por 3 portões invisíveis. Portão, encontrar os materiais certos. Os humanos antigos descobriram que se pegassem sílex e o batessem contra mineral específico rico em ferro, chamado pirita, também conhecido como ouro de tolo, eles poderiam produzir faíscas incrivelmente brilhantes. Mas a pirita não cresce em qualquer lugar. Buscar, preservar e carregar pedaços de pirita em longas migrações prova que os humanos pré-históricos entendiam profundamente o valor desse mineral para salvar vidas. Portão 2. A técnica da batida. Você não podia simplesmente bater às cegas. Você tinha que segurar a borda em ângulo perfeito. A batida tinha que ser seca e decisiva para fraturar partículas microscópicas do mineral, fazendo com que elas entrassem em ignição no ar e se transformassem em faíscas. Mais importante ainda, você tinha que direcionar a trajetória dessa faísca direto para material altamente inflamável, tudo isso enquanto a protegia para que o vento não levasse tudo embora. Portão 3. Capturar a faísca. Uma faísca gerada pela pedra existe por apenas piscar de olhos. Se bater na terra, desaparece. Pesquisadores no sítio de Barnum, na Inglaterra, encontraram solo aquecido repetidamente ferramentas de pedra defraturadas pelo calor e pedaços de pirita que foram trazidos intencionalmente para a área. Muitos cientistas acreditam que isso pode ser evidência de humanos fazendo fogo ativamente com pedras há cerca de 400,000 anos. No entanto, essas minúsculas faíscas tinham uma fraqueza fatal. Elas eram incrivelmente breves e não se importavam nem pouco com o quão desesperado você estava para se manter vivo. Portanto, os humanos desenvolveram segundo método: fazer a madeira esquentar o suficiente para devorar a si mesma. Esta era a técnica de fricção. Ela vinha em muitas variações. Usar as 2 palmas das mãos para girar uma broca de madeira vertical. Usar pequeno arco para girar a broca mais rápido e com mais firmeza. Ou arar agressivamente eixo de madeira ao longo de uma ranhura esculpida. Se você observar especialista em sobrevivência moderno fazer isso, parece fácil. Mas, na realidade, exige uma força muscular formidável, resistência extrema e cálculo preciso. O criador de fogo precisava saber: qual madeira é dura o suficiente para a broca? Qual madeira é macia e porosa o suficiente para a base? Quão seca ela precisa estar? Qual é o tamanho exato do entalhe? Quão rápido é rápido o suficiente? Eles giravam implacavelmente. Madeira moendo contra madeira, gerando calor. A fricção pulverizava a estrutura da madeira em pó escuro e ultrafino. Esse pó fervente se acumulava no entalhe. De dentro daquela pilha de pó, minúsculo ponto vermelho começava a brilhar. Aquilo não era fogo. Era apenas uma brasa incandescente. E é aqui que o herói silencioso de todo o processo entrava em cena: a isca. As pessoas geralmente dão todo o crédito à faísca ou à brasa, mas na verdade,
A isca natural fazia a maior parte do trabalho pesado. Uma faísca é pequena demais para acender tronco diretamente. Os humanos antigos precisavam construir o que chamamos de escada de combustível. A minúscula brasa era jogada em ninho macio de isca, talvez fungos processados meticulosamente ou fibras de plantas totalmente secas. A brasa espalhava o seu calor pela isca. Da isca, o calor subia para a grama seca. Da grama seca, passava para gravetos do tamanho de palitos de dente. Em seguida, ramos do tamanho de lápis e, finalmente, podia acender os troncos maiores. Se você jogasse aquela brasa direto em pedaço enorme de lenha, a brasa iria se despedaçar, morrer, e todo aquele esforço exaustivo voltaria a zero. O fogo nunca nascia em uma explosão dramática. Ele era cuidadosamente cultivado e nutrido como ser vivo frágil. Vamos reconstruir momento real de criação de fogo dos nossos ancestrais. Imagine grupo de humanos antigos se movendo por uma planície congelante. Uma tempestade de chuva acabou de passar. O vento corta até os ossos. Eles têm carne crua caçada de manhã cedo que precisa ser cozida. O membro está tremendo incontrolavelmente de hipotermia. O sol está a menos de uma hora de se pôr. Eles não tentam iniciar fogo em campo aberto e ventoso. Eles encontram rapidamente uma saliência estreita na rocha para bloquear o vento, onde o chão está relativamente seco. O membro abre uma pequena e preciosa bolsa de couro pendurada na cintura. Dentro há pedaço de pirita, pedaço de sílex e uma isca que foi cuidadosamente protegida da chuva da tarde. Esse detalhe mostra que fazer fogo não começou neste exato momento. Começou dias atrás, quando eles coletaram e mantiveram os materiais secos. Tudo é colocado em posição. A isca está pronta. Gravetos pequenos e troncos grandes estão claramente separados. Uma pessoa usa o seu corpo como quebra-vento. Outra começa a bater as pedras. Clac, clac. A primeira faísca era completamente o alvo. Clac, clac. A segunda faísca atinge a isca, mas uma rajada de vento rebelde a apaga. A isca está ligeiramente úmida, devido à umidade do ar. O pânico começa a se instalar. Eles tentam de novo. Clac. Uma faísca brilhante se prende às fibras da isca. Nenhuma chama surge. Apenas ponto vermelho microscópico, do tamanho da cabeça de alfinete, começa a devorar as fibras. O caçador faz uma concha com as mãos, protegendo aquele ponto vermelho como se estivesse protegendo a sua própria vida. Ele atrás até o rosto e começa a soprar. Uma respiração constante e incrivelmente suave. O espaço está em silêncio absoluto. Há apenas o vento uivando e o som rítmico da respiração. A fumaça começa a subir. A fumaça fica tão densa que quase parece que a brasa morreu. E então, puf! Uma língua de chama laranja de repente lambe a grama seca. Não há uma música orquestral triunfante. Há apenas o suspiro profundo e coletivo de alívio de todos no grupo. Para você, é apenas uma pequena chama, mas para todos que estão em pé ao redor dela, aquela chama significa calor, comida cozida, luz, segurança e uma passagem para sobreviver a mais uma noite. Mas é aqui que a história fica ainda mais estranha. A habilidade mais vital para uma tribo antiga pode não ter sido saber como iniciar fogo novo todos os dias. A habilidade suprema era saber como garantir que o fogo velho nunca morresse. Uma vez que o fogo estava aceso, o grupo entrava em uma nova missão. Eles tinham que manter as brasas queimando durante a longa noite. Eles atribuíam turnos de vigia do fogo para adicionar combustível constantemente. Se chovesse, eles tinham que protegê-lo a todo custo.
Quando levantavam acampamento na manhã seguinte, eles pegavam as brasas brilhantes restantes, as embrujavam cuidadosamente em folhas grossas e argila para isso calor, e as carregavam até o próximo acampamento para dar à luz novo fogo. O fogo transcendeu as fronteiras da física, tornou-se ativo social compartilhado. Nenhum indivíduo realmente possuía o fogo, mas cada vida dependia inteiramente dele. Para manter fogo estável, a tribo precisava de sistema social complexo. Eles precisavam de memória para saber onde havia combustível bom. Eles precisavam de uma divisão clara de trabalho. Eles precisavam da capacidade de planejar e enorme senso de responsabilidade para como comunidade. Se você fosse designado para a vigília noturna e adormecesse, e na manhã seguinte o fogo tivesse morrido e virado cinzas frias, isso não era erro pequeno. Isso era desastre que poderia ameaçar as vidas de todo o grupo. E esta é a parte que a maioria de nós hoje geralmente ignora ao olhar para o passado. A maior invenção dos tempos pré-históricos não foi apenas o fogo em si. A maior invenção foi a capacidade de armazenar processo invisível dentro da mente humana. Pedaço oco de madeira jogado no chão não vai falar e te dizer se deve ser usado como broca ou como base. Uma pedra não vem com manual de instruções impresso sobre o ângulo perfeito de batida. Nada te avisa que soprar com muita força vai matar a brasa. Todo esse conhecimento imenso teve que ser observado, memorizado através de incontáveis fracassos, praticado à perfeição e, em seguida, cuidadosamente ensinado de uma pessoa para outra, de uma geração para a seguinte. Isso é tecnologia. Mesmo que não tenha fiação de cobre, motor a combustão ou uma tela sensível ao toque. Às vezes, a tecnologia não é uma máquina complexa e tangível. A tecnologia é uma sequência de ações mentais e físicas que só pode ser preservada pelo vínculo coeso de uma comunidade inteira. Tenta comparar isso com a sua vida hoje. Você entra na sua cozinha moderna. Você gira botão, clique. O fogo aparece instantaneamente. Ou você pega isqueiro, rola o polegar por uma fração de segundo e segura uma chama na mão. Você esquenta a sua comida e, talvez, até fique irritado por ter que esperar 3 minutos pelo micro-ondas. Você executa essas ações sem precisar saber de qual poço em águas profundas aquele gás foi extraído. Você não precisa entender o mecanismo de ignição piezoelétrica. Você não tem a menor ideia de como encontrar pirita em uma floresta densa, como secar fibras de fungos e, certamente, não sabe como manter uma brasa viva durante uma noite tempestuosa. A verdade é que você não é melhor em fazer fogo do que os seus ancestrais. Você está simplesmente cercado por sistema massivo de máquinas projetadas para lembrar e fazer todo o processo por você. A civilização moderna não eliminou a dificuldade e a complexidade do mundo. Ela apenas escondeu essa dificuldade dentro de sistemas invisíveis que raramente temos que olhar. Vamos retornar aos nossos ancestrais, sentados perto do fogo que acabaram de reavivar com sucesso. Eles se sentam ali. Fora da fronteira da luz, o mundo ainda é incrivelmente brutal. O vento congelante ainda uiva. Predadores com garras afiadas como navalhas ainda rondam no escuro. O frio da era do gelo ainda pode ceifar uma vida a qualquer momento. O perigo não desapareceu. Mas dentro daquele pequeno e trêmulo círculo de luz, é mundo completamente diferente. A carne está chiando e pingando gordura. Bebê está dormindo pacificamente nos braços da mãe. Homens e mulheres estão esculpindo e consertando as suas lanças.
Eles podem ver claramente os rostos uns dos outros. Eles começam a contar histórias. Os humanos nunca conquistaram verdadeiramente a escuridão por completo. Nós apenas aprendemos a criar pequeno e seguro círculo de luz bem no meio dela. Nossos ancestrais não domaram realmente o fogo. Eles apenas aprenderam como invocá-lo, como alimentá-lo, como protegê-lo do vento e da chuva, e como passar essa reverência para as crianças de olhos arregalados que viam as faíscas flutuarem para o céu. Durante a maior parte da história humana, o fogo nunca foi apenas algo que você ligava ou desligava. O fogo era algo que você precisava entender. Algo que você protegia como a sua vida. Algo que outro ser humano precisava segurar a sua mão e te ensinar. E cada vez que uma chama ganhava vida no silêncio mortal da noite pré-histórica, era a prova magnífica de uma coisa. Humanos frágeis de carne e osso finalmente haviam aprendido a carregar pedaço minúsculo e vivo do sol.